Fala galera do Saltinho! O que você faz quando a tentação vem? Confere nesse vídeo aqui com a gente. Todos nós nascemos com o instinto de dar desculpas. De uma forma ou de outra, nós sempre estamos inventando desculpas para uma série de situações nas quais nós vivemos nessa vida. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. As primeiras pessoas a fazerem isso foram Adão e Eva. Quem não conhece a história da serpente quando chega lá para Eva e fala assim: nossa, Eva, é verdade que de todas as árvores do jardim, essa aqui você não pode comer? E aí a Eva fica assim, olha assim, ela... Deus disse que de todas as árvores que Ele nos deu, aquela ali a gente não pode comer. E a serpente, muito sorrateira, convence a Eva de comer daquele fruto. E Eva, consequentemente, também convence Adão de comer do fruto. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pão de batata. Nós sabemos na história que Adão e Eva não precisavam ter comido do fruto proibido. Nós sabíamos disso. Só que Adão e Eva foram enganados pela serpente. Porém, existe alguém em toda a história da Bíblia que foi tentado também, mas não foi enganado como os dois. E essa pessoa, eu vou pedir para que o nosso amigo Jacinto Lanas nos conte a respeito. Então, a Bíblia ela relata sobre Jesus, né, que foi tentado em diversas vezes e aqui eu quero trazer à memória, principalmente nesse tema das nossas tentações, né, de sermos tentados. Jesus foi tentado, depois de fazer 40 dias de jejum e oração, ele foi tentado pelo diabo a transformar pedra em comida, já que ele estava com muita fome, né? E ele responde de uma forma surpreendente, né? Porque, como a Thais já falou, lá no jardim, a Eva vai e cede à tentação. Mas Jesus não. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. E é isso que a gente precisa pensar quando nós estamos em meio a tentações, a vontades, a pecados que nos rodeiam e nos deixam tentados a querer fazer o mal, né? A querer fazer a vontade daquele que tem nos rodeado para nos desviar do caminho de Jesus. Jesus, ele foi tentado uma segunda vez nessa mesma passagem, que é quando o diabo leva ele até um penhasco e disse para ele se jogar dali, porque a palavra de Deus dizia que os anjos iam guardar. E Jesus disse que não devemos tentar o nosso Deus, né? Então, mais uma vez ele resistiu às insistentes tentativas do diabo. Várias vezes no nosso dia, quando a gente é levado a, a colar na escola, a falar mal de alguém ou a esconder aquilo que a gente... Muitas vezes, por exemplo, não podemos contar para os nossos pais e eles... Não é que não podemos, né? Na verdade, a gente acha que não deve contar para os nossos pais. E Jesus vem nos trazer o ensinamento, é justamente isso, de que tudo que nós temos e somos, nós devemos a Ele. E não devemos temer se vamos falar algo certo ou errado, ou de nos confessarmos, né? Muitas vezes aos nossos pais, aos nossos líderes. Às vezes a gente está com alguma dificuldade e por medo ou... porque a gente tem aquela trava, né? Às vezes trava não tem coragem de contar porque acha que vamos ser julgados, até nesse mundo digital que a gente vive hoje, né? Então, fulano vai saber que eu sou pecador, então eu não vou contar isso para ele. E a gente tem que parar com isso, né? Eu acho que a Jesus veio para mostrar que todas as coisas ele pode vencer, nós podemos vencer com ele, né? E ele pode nos dar vitória. É interessante notar que em ambas as tentações, tanto de Adão e Eva quanto a de Jesus no deserto, o diabo não foi nem um pouco criativo. Ele tentou eles em 3 áreas: na área do sentir, na área do ser e na área do ter. Ele mostrou para Eva que ela podia sentir algo diferente ao comer aquela maçã, que ela podia ter algo que ela ainda não tinha e ser alguém que ela ainda não era. Assim também ele fez com Jesus. Ele tentou mostrar para Jesus que ele podia parar de sentir a fome que ele estava. Ele tentou mostrar para Jesus que ele podia ser mais poderoso do que ele já era. E tentou mostrar para Jesus
que ele podia ter todo o poder e ser tudo aquilo que ele já era como filho de Deus e como Deus também. E é interessante que ele continua fazendo isso com a gente hoje, ele não é criativo. Ele sempre vai nos tentar nessas 3 áreas, no sentir, no ter e no ser. Ele vai querer que a gente passe às vezes horas e horas na frente de uma série, de um filme, para tentar às vezes suprir algum vazio do nosso coração. Ele vai tentar muitas vezes querer que nós finjamos ser uma pessoa que nós não somos, para a gente mostrar um poder para as pessoas que estão à nossa volta. E ele também vai tentar fazer com que nós tenhamos coisas que a gente não precisa ter. E o interessante de tudo isso é que a tentação ela vai estar diante das nossas vidas todos os dias. Mas Deus ele só vai nos dar aquilo que nós precisamos ter nessa vida. Se nós precisarmos de poder, Ele vai nos dar poder. Se nós precisarmos sermos pessoas diferentes das outras, nós seremos pessoas diferentes das outras. Mas a gente precisa confiar que é Ele quem vai nos livrar das tentações e é Ele quem vai suprir aquilo que nós precisamos. Não é o que o diabo fala que você precisa, não é o que o diabo diz que você tem que ter, que você deve ter, mas é o que Deus diz a seu respeito. Não é isso, Jacinto? É, exatamente. Eu acho que um ponto interessante, igual você falou aí, é que o diabo ele nos tenta naquilo que aparentemente é o que nós precisamos, né? E essa necessidade que a gente aparentemente muitas vezes coloca em primeiro lugar, nem sempre deve estar em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. E também fala que Ele se preocupa com nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente cede a uma tentação porque julgamos que aquela é a vontade ou é o que eu preciso. Traduzindo seria como dizer assim, Senhor, eu sei o que eu preciso, você não sabe. E Jesus, Ele nos convida a entregar nossas vidas para Ele e deixar que Ele tome conta das nossas vidas. E quando eu faço a minha vontade, significa que eu não estou deixando Ele agir, não estou deixando Ele tomar conta do meu ser. E automaticamente, eu estou dizendo para Ele que eu não preciso dele naquela situação. E aí você imagina, você entrega a sua vida e por uma fração de momento ali, você diz assim, eu não preciso de você. Talvez você esteja achando que esteja coberto de razão nessa sua decisão, mas isso não é verdade. Porque nós precisamos, a palavra diz que nós precisamos um dos outros, ainda mais precisar de Jesus, precisar de Deus, para que Ele nos guarde, para que Ele nos dê, como a Thaís já falou, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que realmente precisamos, né? Que nós necessitamos, não a nossa vontade. Eu costumo pensar da seguinte forma, Deus, costumo pensar não, tá na Bíblia, né? Deus, Ele vai nos dar tudo aquilo que necessitamos. Às vezes a gente quer, por exemplo, eu queria comprar um carro do último ano, ou então comprar, sei lá, uma bicicleta elétrica, mas não há necessidade, há só vontade no meu coração. E quando a gente coloca nas mãos do Senhor e pergunta, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso ou aquilo? Deus vai nos responder. Pode ser que demore um pouquinho, mas Ele vai nos responder, dizendo se sim ou se não. Às vezes você vai ter, às vezes vai demorar um tempo para você ter, porque determinadas coisas precisa de maturidade, uma maturidade cristã, que entenda os propósitos de Deus para a nossa vida, né? Então é interessante a gente pensar dessa forma, de que aquilo que nós precisamos, no momento certo, no tempo certo, Jesus vai nos dar. Exatamente isso. E para a gente concluir o nosso assunto sobre como vencer as tentações, a gente tem que lembrar de um versículo-chave para as nossas vidas, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, que fala que Deus vai suprir todas as nossas necessidades segundo aquilo que Ele entende que é o necessário para a gente. Então, quando vierem as tentações ao seu coração, quando vierem aquelas propostas que você sabe lá no íntimo do seu coração que elas não devem ser respondidas, pense que Deus é quem vai suprir aquilo que você precisa. Não ceda, não se deixe levar pela proposta do diabo, se deixe levar pela confiança que você deve ter em Jesus e na vontade dele sobre a sua vida. Bye, até a próxima.